estão me dando de trabalho. Agradecer ao José pelo carinho que recebeu a gente aqui em Alto Flama. É a primeira vez que eu venho a essa cidade, e para variar, uma cidade linda. As cidades do estado de São Paulo são muito bonitas. Dizer que para mim é um prazer muito grande. E hoje eu selecionei uma passagem do Evangelho para que a gente possa fazer uma reflexão retirando a essência espiritual dessa passagem à luz da doutrina espírita. É uma passagem muito especial porque ela reflete o sofrimento de uma mulher que há 12 anos passava por um problema de fluxo de sangue que nenhum médico conseguiu resolver. Até que, vencendo uma série de resistências, vencendo sobretudo a resistência da multidão, ela consegue tocar na veste de Jesus e é curada. Essa passagem ela está em 3 evangelistas, em Mateus, capítulo 9, versículo 20 a 22, em Marcos, capítulo 5, 25 a 34, e está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Nós optamos por nos deter mais no texto de Lucas, porque ele traz alguns detalhes que nos interessam especialmente nessa noite. Eu gostaria então de ler a passagem que está em Lucas. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum deles pudera ser curada, chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste e logo estancou o seu fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Mas respondeu Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostando-se diante dele, declarou diante do povo a causa pela qual havia tocado e contou que logo sarara. E Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Eu gostaria de fazer um convite para o auditório hoje. Se Jesus estivesse hoje em Alto Flama e uma mulher com uma hemorragia de 12 anos tocasse Jesus e fosse curada, esse fato seria interpretado por todos nós aqui de uma maneira totalmente diferente do que ele foi interpretado há 2000 anos atrás. Por que isso? Porque nós vivemos numa cultura totalmente diferente daquela cultura onde Jesus viveu. Por isso, o convite que eu tenho a fazer hoje é que a gente faça uma viagem ao tempo de Jesus e abra o coração para entender o que significava na Palestina do primeiro século uma mulher apresentar um fluxo de sangue, uma hemorragia. E principalmente uma hemorragia que durava 12 anos. Bom, na cultura do povo hebreu, durante o período do ciclo menstrual da mulher, ela era considerada impura. E nenhuma pessoa poderia ter contato físico com uma mulher enquanto ela estivesse nesse período de sangramento. O contato com o sangue de animal ou de ser humano era considerado um motivo de impureza. E a pessoa que tivesse esse contato precisava passar por um ritual de purificação. Onde que está isso? Está no livro de Levítico, capítulo 15, versículo 19 a 30, que diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo,
e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, ficará 7 dias separada, e qualquer que a tocar ficará imundo até a tarde. Olha que interessante. E a pessoa que tivesse esse contato com a mulher que se tornava impura, precisava se apresentar ao sacerdote para que ele fizesse um ritual de purificação. E qual era o ritual de purificação? Está em Levítico, capítulo 10, versículo 10 a 14. O ritual era o seguinte. Desculpa, perdão. Estou lendo outro trecho aqui. Capítulo 15 ainda. Se a pessoa não tivesse recurso, ela pegava 2 passarinhos. Esse passarinho, o sacerdote matava o passarinho, e o sangue do passarinho era colocado naquela bacia onde era feito o sacrifício. Depois de feito esse sacrifício, a pessoa que tocou na mulher era purificada. Por que eu estou trazendo esses fatos? Se uma mulher, pelo fato de estar menstruada, era considerada impura, vamos imaginar a situação dessa mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia incurável. Vocês já imaginaram o sofrimento dessa mulher? Ninguém podia tocá-la. Ela era considerada uma criatura imunda, afastada. Vamos tentar imaginar a solidão dessa mulher. O que passava pelo coração e pela mente dela? Ela devia se enxergar como a criatura mais pecadora do mundo. Porque o que ela fez para enfrentar um sofrimento tão grande desse? Talvez familiares evitassem o toque. E mesmo assim, depois de um sofrimento tão longo, ela ainda encontrou forças para ir até Jesus. A multidão em torno de Jesus, que não permitia que ninguém se aproximasse. E mais, ela teve coragem de tocar Jesus. Olha, não poderia fazer isso. Porque qualquer pessoa que ela tocasse se tornava impura, segundo a cultura. Não podia tocar ninguém. A mulher com fluxo de sangue que tocasse alguém era punida pela cultura do povo hebreu. Ela, contrariando, teve coragem para isso, correndo o risco de ser punida, procurou Jesus e tocou na orla do vestido. Tocou na orla. Por isso que quando Jesus pergunta quem me tocou, e ela se apresenta, ela está tremendo, está com medo. Com medo que Jesus a repreendesse. Qual seria a interpretação de todas as pessoas que estavam acompanhando Jesus? Que pelo fato dela ter tocado Jesus, ela tinha tornado Jesus impuro. Olha que coisa interessante. Segundo as expectativas culturais dele. Mas é isso que nós vamos analisar hoje, tentando extrair o espírito da letra. Qual o significado disso tudo? Bom, antes de mais nada, uma vez entendido então a situação dessa mulher, agora a gente consegue avaliar o grau de sofrimento, o grau de solidão que essa mulher enfrentava, o preconceito religioso e cultural que estava marcando essa mulher. Quando ela toca Jesus, não é um toque qualquer. Não é um toque qualquer. Ela toca Jesus na orla do vestido, na beirada do vestido. E aqui merece um comentário especial, porque não é à toa que ela tocou na orla. Poderia ter tocado em outra parte da veste, e ela toca na orla. Segundo a tradição do povo judeu, o homem, na sua túnica, deveria ter bordado
ele tem um bordado no final da veste. Esse bordado era chamado de orla. Como é que era feito esse bordado? Era feito com uma linha azul. Uma linha azul. Isso é um mandamento. Onde que está isso? Está no livro de Números, capítulo 15, versículo 38 a 48. Eu vou pedir permissão para ler, porque é muito interessante. Diz assim, naquela linguagem simbólica do Velho Testamento, como se Deus estivesse dando uma ordem para Moisés. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que na orla de suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E essa franja é para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, para que eles sejam cumpridos. Olha que interessante. O bordado na veste era uma prática que tinha uma finalidade. Toda vez que uma pessoa olhasse para a veste e visse aquele bordado azul, ela deveria se lembrar da lei divina, da lei de Deus, dos mandamentos da lei divina e da necessidade dela cumprir esses mandamentos. Olha que interessante. Você olhava para um homem, para a veste, via aquele bordado azul, você logo lembrava, pô, eu tenho que cumprir um mandamento. Se você tivesse esquecido, aquela franja era motivo de lembrança. E por que ela toca exatamente na franja? Exatamente nesse local, que era o local que lembrava a criatura da necessidade de cumprir a lei divina. Tem um sentido nisso. Tem um sentido. O próprio Velho Testamento diz que o cumprimento da lei divina dá vida àquele que a cumpre. Dá vida. Todo aquele que cumpre a lei divina recebe a vida. Vamos imaginar a situação dela. Estava perdendo sangue. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Também, segundo o Levítico, a vida está no sangue. Então, o que o texto está querendo dizer? Essa mulher estava perdendo vida. Estava perdendo vida. Ela precisava recuperar a vida. E o que tinha que fazer para recuperar a vida? Segundo a tradição das Escrituras, cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos da lei divina. Ela toca exatamente no lugar da veste, que é a franja que existe para lembrar as criaturas de que a lei divina tem que ser cumprida. Evidentemente que a cura que Jesus realizou naquele momento foi uma cura física, uma hemorragia que foi curada. Mas qual que é o sentido que isso tem para a gente hoje? Para nós que somos espíritos imortais. Quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantas criaturas hoje, nesse mundo em dificuldade, em transição, não estão passando por o mesmo processo que essa mulher? Sentindo como se eles estivessem morrendo. Porque esse é o que é o sentido espiritual. Como se a vida estivesse indo embora. É o que nós aprendemos na codificação, no Livro dos Espíritos. Quando diz assim, a causa de todos os vossos males vem do abandono voluntário da lei divina. É o abandono da lei divina, o nosso estado de desarmonia com as leis de Deus, que geram
uma espécie de morte espiritual, uma espécie de sofrimento. E aí nós experimentamos essa hemorragia, como essa mulher experimentou. Uma sensação de que a vida perdeu sentido, de que está morrendo, de que a felicidade foi embora. Um estado de como se a vida perdesse o brilho. É isso que estava acontecendo nessa mulher. E o que ela deixa de exemplo para a gente é o que ela fez para se curar. É essa mensagem que nós vamos tentar extrair hoje. O que essa mulher fez para ir em busca da cura? Porque esse caminho dela é um caminho que serve para todos nós. Ele diz respeito a todos nós aqui. Que passamos por problemas, se não problemas pessoais, problemas familiares, todos estão enfrentando grandes dificuldades. Tendo essas sensações da mesma forma que essa mulher. Quando ela toca na orla, Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha que interessante. Ela toca no lugar da lembrança da lei e sai virtude de Jesus. Mas é claro, porque toda criatura que procura a lei divina recebe e encontra virtude. Não podia ser diferente. A virtude é uma decorrência da vivência da lei divina. Da vivência da lei divina. Por essa razão, toda vez que nós nos harmonizamos com a lei divina, nós encontramos virtude. Jesus a chama e fala para ela: filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. A tua fé. E eles não sabem que fé foi essa? Será que foi uma fé passiva? Ela simplesmente cruzou os braços e esperou que Jesus a procurasse e resolvesse o problema dela? Não. Não. Pelo contrário. Ela venceu inúmeras resistências, acreditou em algo que ninguém acreditava, venceu inúmeros preconceitos de todo mundo que a circundava, e teve ainda um ato enorme de coragem que foi tocar em Jesus. Então, a primeira lição dessa passagem: a nossa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé operante, uma fé que vença a resistência da multidão. Vença a resistência da multidão. Tem um texto muito interessante que eu separei aqui, está no livro Missionários da Luz, psicografado pelo Chico. E, num determinado momento, o instrutor espiritual que estava com a André Luiz começa a tratar um grupo de espíritos que estavam enfrentando um problema muito sério. E aí ele esclarece ao André Luiz o seguinte: ele diz assim: mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. Esse é o benfeitor falando. Auxílio espiritual nunca faltou. No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximando-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula,
se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-se determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Olha, nesse texto aqui, o benfeitor explicou o que é fé. Explicou o que é fé. É muito mais do que desejo de melhorar. Porque desejo de melhorar todo mundo tem. E aí eu me lembro de um caso muito interessante. O sujeito estava viajando, parou num posto de gasolina para abastecer o carro. Ele desceu do carro, ele viu que tinha um cachorro deitado, uivando, de dor. E o cachorro chorava, aquele choro incômodo. Ele foi ao banheiro, abasteceu, passou água no vidro da frente do carro e o cachorro chorando. Na hora que ele ficou tão incomodado com aquele choro do cachorro, perguntou para o frentista assim: escuta, por que esse cachorro está chorando? Ele está chorando porque ele está deitado em cima de um prego. Não é possível. E por que ele não levanta? Ele falou: não, é porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Então isso acontece. Sair da situação difícil, sair de uma situação de sofrimento, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas às vezes não doeu o suficiente para levantar, para agir. É isso que o benfeitor está falando. No caso dessa mulher, foram necessários 12 anos. 12 anos. Aí ela tomou uma atitude radical. Movimentou forças interiores de confiança, de determinação, de crença de que a providência divina iria fazer algo. E foi. Venceu toda a resistência e tocou Jesus. A ponto de Jesus elogiar: filha, a tua fé te salvou. É essa fé. Essa fé que é capaz de nos fazer agir. Não uma fé do cachorro que está deitado em cima do prédio, esperando alguém vir socorrer. É isso que o benfeitor está falando. Desejo de melhoria, desejo de sair do sofrimento, todos têm. Fé são poucos. Fé são poucos. Fé é um tipo de sentimento que distingue a criatura da multidão. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela se destacou da multidão. O Emmanuel adverte no capítulo 47 do Pão Nosso. Ele fala assim: a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Enquanto você está satisfazendo exigências e caprichos da multidão, você está na multidão. Apenas quando você age de uma maneira diferenciada, muitas vezes contrariando a multidão, você realmente inicia a sua jornada rumo ao Cristo. Uma jornada de ascensão espiritual. E isso é muito importante. Foi o que a mulher fez. Vencer essa rotina, vencer esse lugar comum, que transforma a quase maioria dos encarnados em criaturas que dão a impressão de que estão dormindo. Porque a maioria das criaturas, quando encarnam, quando estão no corpo de carne, dormem para as questões espirituais. Elas vivem uma espécie de sono que só vai ser despertado depois da morte. Mas aí já é um pouco tarde. Já é um pouco tarde. Então, para despertar desse sono,
é necessário movimentar energias interiores, que Jesus chama de fé. Confiança. Confiança na providência divina, confiança em si mesmo. Firmeza de que mesmo que você seja incompreendido por todos, você está no caminho certo. É uma espécie de coragem. E além disso, saber o que você está fazendo, porque essa mulher não tocou em qualquer lugar. Ela tocou no ponto certo. Ela foi na orla da veste. Ela sabia que toda a causa do problema dela é porque ela havia se afastado da lei divina. Então o toque dela é uma comprovação de que ela percebeu que precisava se voltar para os mandamentos da lei divina. E é aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na pergunta 312 do livro Consolador, indagam a Emmanuel o seguinte: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Interessante. Deus não pode ter criado o mal, porque Deus é amor, é a sabedoria infinita, e todas as determinações dele são para o bem. Quem criou então o mal? E aí o Emmanuel dá uma resposta interessantíssima que vai ajudar a gente a esclarecer essa passagem. Ele diz assim: o ser humano, confiando mais em si mesmo do que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. Eis o mal. Nós vamos parar aqui para interpretar esse parágrafo. Daria, viu, José? Dá uma palestra inteira, só essa parágrafo do Emmanuel. O homem, confiando mais em si mesmo que na providência divina, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à providência divina. Emmanuel está dizendo o seguinte: não há ser humano que não confie e que não tenha fé. Não há. Todo mundo tem fé em algo. Porque sem fé é impossível viver. A questão é: onde você deposita a sua fé? Esse é o ponto. Você tem fé. Você entrou num ônibus, você confia. Se você não confiar, você não entra. Você vai confiar a sua vida a um motorista que você nem conhece? Ou num avião, por exemplo? Sabe lá se o piloto está bem? Se ele acordou bem naquele dia? Se o avião está sem problema? Então, quando você entra no avião, é um ato de fé. Quando você come, se alimenta, é um ato de fé, porque você confia que seu estômago vai funcionar. Porque se não funcionar, todo mundo aqui sabe o que acontece. Então, a nossa vida é um ato contínuo de fé. Você precisa confiar. Se você não confiar, você vai passar por um cruzamento, o sinal está verde para você. Você tem que confiar que a pessoa vai respeitar o sinal vermelho. Se você não confiar, você não atravessa. Entende? A questão é: onde depositar a confiança? Tem duas opções: na providência divina ou apenas em si mesmo. Apenas em si mesmo. O homem confiando mais em si mesmo do que na providência. Porque nós temos que confiar na gente, claro. Tem que ter autoconfiança, senão você não realiza nada. O problema não é esse. O problema é quando você confia mais em você mesmo que em Deus. Aí é um problema sério. E qual que é o problema? Quando a criatura confia mais em si mesmo do que em Deus, ela tira Deus do centro e coloca ela no centro. É uma troca complicada. Porque a lei divina
é uma lei que quer o bem de todos. A lei divina é a do amor. Deus deseja o bem e a felicidade para todos os seus filhos. Quando eu me coloco no centro, eu afasto a lei divina e crio lei própria, leis próprias. Para as leis próprias, qual que é a regra? Se está bom para mim, ótimo, não interessa o outro. Não é assim? Criatura que vive em torno de si mesmo. Eu falo assim, eu estou feliz. Se o outro está do meu lado, esse é problema dele. Eu estando bem, o resto que se vire. Isso é o quê? Isso é egoísmo. E egoísmo é o quê? É o homem no centro. Esse é o câncer da humanidade. É o câncer da humanidade. O ser humano no centro. O egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho. E o que é orgulho e egoísmo? O orgulho é o seguinte: eu sou o melhor. E o egoísmo é tudo para mim. Vamos ser sinceros. Não é esse o mal da humanidade? Esse é o mal da humanidade. Esse é o mal. Porque se Deus for colocado no centro, o pensamento tem que mudar. Eu não sou melhor do que ninguém, porque todos são meus irmãos. Cada um tem seu valor. Eu sou apenas um filho, uma peça a mais. Se Deus está no centro, não tem que estar bom só para mim, tem que estar bom para todos. É o que a espiritualidade responde no capítulo dos Espíritos chamado Lei Divina ou Natural. A lei divina tem por finalidade o bem de todos. O bem de todos. Então, enquanto houver uma lágrima sobre a terra, não está bom. Tem que estar bom para todos. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante. Na busca pela felicidade, o ser humano tira Deus do centro e busca uma felicidade fantasiosa. Que ele coloca ele mesmo no centro. E passa a confiar mais em si mesmo do que na providência divina. Eis o mal. Porque o primeiro passo depois que você faz isso é prejudicar o semelhante. Porque você começa a pensar só em si mesmo. E toda vez que nós construímos a felicidade em cima da felicidade do semelhante, diz o Chico que nós estamos amontoando brasa sobre as cabeças. Porque isso gera sofrimento. Gera sofrimento. E todo o sofrimento é decorrência disso. Eis o mal. Mas olha que interessante que o Emmanuel diz. Urge recompor os elos sagrados dessa união divina. Eis o resgate. O dia que eu li isso, fiquei pensando um dia inteiro. Eu não sabia o que era resgate. Para mim, resgate era pagar o débito. Resgate, vai pagar. Não é assim que a gente pensa? Mas não é isso que Emmanuel responde. Ele fala que resgate é recompor os elos da nossa união sagrada com Deus. Há uma ligação sagrada entre cada criatura e Deus. Um laço eterno e sagrado. Nessa união divina, é preciso haver amor e respeito. Da parte de Deus, não há dúvida. Na parte de Deus, não há dúvida. Deus é um amor constante. Não está sujeito a mudança, nem a variação. A fidelidade
a bondade de Deus e a justiça divina não falham. E da nossa parte? Da nossa parte é que é a falha. Somos nós que rompemos o laço com a providência divina quando deixamos de confiar mais na providência e passamos a confiar única e exclusivamente em nós mesmos. E queremos abandonar a lei divina para criar uma lei própria, estabelecendo um regime próprio de evolução. Aí surge o mal. Porque se eu crio uma lei própria, ela é boa para mim, ela pode não ser boa para o Valdir. A lei divina é boa para todos. Então, quando eu troco a lei divina pela minha própria lei, eu estou trocando o ótimo por o mais ou menos. Estou trocando o ótimo, o perfeito, pelo imperfeito. Voltar-se para a lei divina é reatar os laços com Deus. E foi isso que essa mulher fez. Quando ela toca na orla de Jesus, simbolicamente, isso está querendo dizer o quê? Que ela está resgatando, ela está reatando os laços com Deus. E na hora que há o reatamento, na hora que esse laço se recompõe, o resultado é vida. Nós podemos comparar o seguinte: você pode viver de duas maneiras, confiando na providência divina ou confiando única e exclusivamente em você mesmo. Se você confia única e exclusivamente em você mesmo, você é um carro andando a 120 km por hora, mas a única gasolina é que está no tanque. Na hora que acabar não tem reposição, você vai parar. Você pode estar com o tanque cheio, está andando a 120 por hora, uma hora a gasolina vai acabar. Por quê? Porque não tem reposição. Você está por conta própria. Você está afastado da lei divina. Você está caminhando com suas próprias forças. Você pode ir longe, mas uma hora você vai parar. E a parada é dolorosa. Ao contrário de quem caminha unido à providência divina. Esse caminha às vezes a 40, 30 por hora. Mas constantemente o tanque dele é reabastecido. Não para nunca. Não para nunca. Porque a fonte de todos os bens é Deus. A providência divina está realimentando essa criatura constantemente. Ela passa por uma dificuldade, enfrenta um momento de tristeza, sente o impacto, mas daqui a pouco ela se recompõe, se enche novamente de energia espiritual, levanta a cabeça, ergue e continua a caminhar. Vem outra dificuldade, ela cai, levanta a cabeça de novo, se enche de confiança, sente a providência divina amparando ela, levanta e volta a caminhar. E ela pode cair mais 1000 vezes e vai se levantar 1000 vezes. Porque uma energia profunda e divina ampara essa criatura. Ao contrário da outra, que resolveu agir contrariamente à lei divina. Esse ele tem fôlego até um certo tempo. E Deus permite que essa criatura faça. Permite que ele esgote as energias próprias. Por quê? Porque é um aprendizado. Nós precisamos aprender. E às vezes o aprendizado é doloroso, mas é útil. É nos equívocos, nos desacertos, nos problemas que a criatura vai aprendendo a caminhar. E quando se esgota a energia dela, aí a situação é séria, que é o caso dessa mulher. Vai perdendo vida.
Até que a criatura chega num momento que não tem jeito. Aí ela se lembra de Deus. Se lembra da providência de Deus. E como essa mulher volta a sua atenção para a lei divina. Desperta a consciência para a necessidade de viver de acordo com a lei divina. Que é muito simples. A lei divina é o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Essa é a lei divina. Procura sempre o bem do semelhante. Nunca construa a tua felicidade sobre a infelicidade do outro. Quando se constrói nessas bases, o edifício é inabalável. Ele pode sofrer ataques, sofre chuva, temporada, ventania, como qualquer outro edifício. Porque também é impossível uma criatura viver sobre a terra sem passar por dificuldades e sofrimentos. É impossível. A terra ainda é um mundo de expiação e provas. Mas a criatura que está nessa base, ele tem uma firmeza, uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Acho que essa é a grande lição da mulher que tinha um fluxo de sangue. É a grande lição. Aqui mostra que a cura é reatar os laços com Deus. Essa é a cura verdadeira. Pode ter outras provisórias, mas a cura definitiva é o dia que nós estivermos harmonizados com Deus. E é muito bonito, porque Jesus não fala assim, não. Filha, tem bom ânimo, porque eu te curei. Ele não fala isso. Jesus não fala assim com ela: filha, tem bom ânimo, porque eu te salvei. Ele fala: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Foi a tua fé, foi a sua confiança que despertou todo esse mecanismo de ajuda até você chegar a mim, até você tocar na obra, até você absorver as minhas virtudes. Entende? Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. E aqui eu queria tratar de um ponto muito interessante, que é quando a criatura já desperta, já sente necessidade de se unir à providência divina, à lei divina, de ter uma caminhada evolutiva mais de acordo com as leis divinas, está procurando já aprender as virtudes do Evangelho, já está procurando imitar a conduta de Jesus, acontecem dois fatos muito interessantes, isso que eu gostaria de tratar aqui agora. Para que alguma coisa se concretize, são precisos dois elementos. O primeiro deles é o esforço, a dedicação e o trabalho da própria criatura. É óbvio. Ninguém colhe se antes não preparou a terra, não jogou a semente, não adubou, não irrigou. Seria muito estranho um lavrador chegar num campo, sentar e ficar esperando que a providência divina dê uma colheita para ele. Isso não vai acontecer. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Então, Provérbios diz assim, mais ou menos, vamos traduzir: coloca todo o teu esforço. Em tudo que nós formos fazer, é preciso colocar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação e todo o nosso potencial. Isso é importante. Se fôssemos agricultores, seria assim: ara a terra com todo cuidado, com toda a ciência, com toda a técnica, escolhe bem a semente, semeia de forma correta, aduba a terra, irriga o campo, faz tudo o que você tem que fazer. Mas eu pergunto: a colheita depende disso? Não. Todo agricultor sabe
que ele pode ter feito tudo certo e a colheita dá errado. Querem ver? Pode vir uma tempestade e arrasar o campo. Pode vir uma geada e arrasar tudo. Pode vir uma praga e destruir toda a plantação. Toda colheita depende não só do esforço humano, mas também de um outro componente. E esse outro componente é a ação da providência divina. A ação da providência divina. Se nós devemos colocar todo o esforço e usar todo o nosso potencial em todas as situações, é porque não pode haver falha por falta de esforço nosso. Esse é o segredo. Temos que colocar o máximo de esforço. Uma vez colocado o máximo de esforço, aguardar a resposta da providência divina. Por isso que Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Feito todo o esforço, aguarda a resposta da providência divina. Só que Deus fala de dois modos. Deus fala de duas maneiras. Ele espera você arar a terra, plantar, regar, adubar, cuidar, e aí vem a hora dele responder. E ele pode responder de duas formas. Primeira forma, todo mundo gosta dessa. É quando Deus fala sim. Você vai colher. E aí ele manda a chuva, manda o sol, na medida certa, tudo dá certo. E aí você tem aquela colheita maravilhosa. Realiza o seu objetivo, aquele plano. Você cuidou com todo carinho, se concretiza, aquele projeto deu certo. Deu certo. É como se a providência divina tivesse assinado assim: está homologado. Pode acontecer. Isso que você planejou pode acontecer. Todo mundo gosta disso, não gosta? Todo mundo gosta. Faz aquilo, vamos fazer uma viagem, aí dá tudo certinho, você viaja, dá tudo certo, show, tudo. E assim ele planos. Esse é um tipo de aprendizado. Quando Deus diz sim, Ele está nos ensinando a lição do esforço próprio. É como se ele dissesse assim: continua agindo, você está aprendendo a trabalhar. Você está aprendendo a trabalhar. Eu estou te treinando a realizar. Você está sendo treinado na realização, na concretização. Tem uma outra resposta. Essa ninguém gosta. Que é quando Deus diz não. Você arou a terra, escolheu a semente, plantou, adubou, irrigou, fez tudo o que você podia fazer. E não aconteceu. Deu tudo errado. Aí você examina. Será que eu fiz tudo que eu podia fazer? Porque é claro que se você não fez o que você podia fazer, aí não adianta ficar esperando a providência divina. Tem muita gente que não está colhendo que não planta mesmo. Fica de braços cruzados esperando que Deus vai colher e vai trazer. Não vai acontecer isso. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: será que eu fiz tudo que eu podia fazer? Mas às vezes você examina e fala: eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu coloquei todo o meu esforço. Nessa hora, quando Deus diz não, Ele está nos ensinando uma lição dura, mas muito importante. Se quando Ele diz sim, Ele está nos treinando a concretizar e a realizar, quando Deus diz não,
Ele está construindo por dentro de nós. Quando Deus diz não para um projeto, é como se Ele dissesse assim: eu vou te preparar mais, por enquanto você não está pronto. Você olha em volta e acha que nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando por dentro de você. Ele está operando por dentro. E essa é uma lição dolorosa. Geralmente, quando Deus opera por dentro, é quando você está numa cama doente, é quando você passa por uma perda, quando você perde algum ente querido, quando você passa por algum revés econômico, financeiro, quando você está passando por algum tipo de problema que te imobiliza, você fala: oh meu Deus, eu estou conseguindo realizar, o que será que está acontecendo? Será que Deus me abandonou? A sensação é de abandono, porque você olha em volta e não vê Deus. Sabe por quê? Porque Ele não está em volta, está dentro. Na abundância, Deus está em volta. Ele está do seu lado, está dizendo assim: ótimo, é isso mesmo, agora você está treinando a ter resultado. Quando Ele não está em volta, Ele está dentro, está te ensinando, está te burilando por dentro. E essa é a lição que a maioria das criaturas não gosta de ter. É a maioria da lição, a maioria das lições, que a gente fica contrariado e que muitos se afastam da providência divina, porque não entenderam o trabalho do Criador. Isso é muito ruim. Tem uma passagem, está no livro de Reis, com o profeta Elias, que ilustra muito bem isso. Porque todos nós, é claro que a gente quer só coisa boa acontecendo, não quer que nada dê errado, de preferência a gente não queria morrer, não queria passar por doença nenhuma, não quer separação nenhuma, não quer perder nada. Claro, esse é um anseio comum. Tem uma passagem do profeta Elias que é muito interessante. Depois que ele faz todo o trabalho dele, ele comete um deslize e manda assassinar os sacerdotes da mulher do rei. Corta a cabeça de todos eles lá no Jordão. Aí a esposa do rei, a Jezabel, fica muito brava com ele e fala assim: agora eu quero a cabeça dele a qualquer custo. E faz uma perseguição a Elias. Então Elias tem que fugir. E ele foge daquela perseguição, ele que era o profeta, que tempos atrás ele tinha ido a um monte, pediu para descer fogo, desceu fogo do céu, ele estava se sentindo, ele estava se achando, né? Eu sou o profeta, todo poderoso, de repente estava sendo perseguido. Ele entra em depressão. Porque quando Deus diz sim, a gente fica todo alegre. Quando Deus diz não, aí o Elias não deu conta do não de Deus. Sentou debaixo de uma árvore e ficou deprimido. Não queria comer. Aí diz o texto assim, muito interessante: os anjos traziam comida para ele. Ele falou: come, Elias. Ele não queria comer. Estava deprimido. A gente fica assim, quando Deus diz não. Fica triste. Puxa, o que não aconteceu? Do jeito que eu planejei. Aí vem um anjo e fala assim: olha, eu estou falando na minha linguagem, né? Claro que na Bíblia não está assim. Olha só, Elias, veio um recado para você lá de cima. É para você levantar agora, parar com esse negócio de depressão. Levanta agora e vai para o Monte Horebe, que Deus quer conversar com você. Ordens são ordens, né? Levantou e foi para o monte. Chegou lá no monte, entrou numa caverna lá e ficou esperando. Aí o texto diz assim, olha que bonito: e deu uma ventania enorme que arrancava a árvore, balançava tudo, e falou assim: Deus chegou. É agora, Deus chegou.
Olha na ponta da caverna. É Deus, essa ventania, essa barulheira toda. Aí o texto fala assim: mas Deus não estava na ventania. Voltou todo decepcionado. Aí fala que começa a ter relâmpago, e relâmpago lá, e trovoada, e falou assim: agora é Deus. Não veio no vento, mas veio no relâmpago. E aí o texto fala assim: mas Deus não estava nos relâmpagos. E ele volta a Deus: se Deus não vem, ele falou que ia vir. Aí começa a tremer a terra, dá um terremoto. Começa a tremer tudo, a caverna, a terra inteira. Ele fala: agora é Deus. Ele fala assim: mas Deus não estava no terremoto. Mas Deus não vem. Mas aí o texto diz assim: soprou uma brisa suave. Olha só, nem relâmpago, nem terremoto, nem ventania, nada de estardalhaço, nada de barulho, uma brisa suave. E uma voz suave diz para ele assim: Elias, sai para fora. Deus deu suave. O que está acontecendo? Olha só. Tá, Jezabel me perseguindo, disse que é a minha cabeça. Eu estou morrido. Vai querer me matar. Se ela me matar, não vai ter ninguém mais para dar continuidade ao teu trabalho. Quem que vai fazer o teu trabalho? Se me matar? Deus fala assim: Elias, olha só, passa o teu trabalho para Eliseu, porque você vai sair de cena mesmo. Seu trabalho acabou. Eu vou te levar embora. Acabou. Você vai passar por Eliseu, vai nomear rei a Jeú, é um dos reis que eu escolhi. E você está achando que não tem ninguém para continuar seu trabalho? Eu já separei 7.000 homens para fazer meu trabalho. 7.000. Mas depois que eu li isso, é muito engraçado. Engraçado para mim que estou fora, né? Você é muito triste por Elias, né? Mas para a gente que está de fora é engraçado. Eu fiquei pensando assim: como que o Elias não viu que Deus estava preparando 7.000 pessoas para continuar o trabalho? Como que ele não viu? Sabe por que ele não viu? Porque quando Deus diz não, Ele está operando em silêncio. Ele está agindo em silêncio, devagarinho. E quando Ele age devagarinho, a maioria das criaturas não percebe que Ele está agindo. Nós estamos mal acostumados. A gente só escuta Deus quando Ele vem com relâmpago, tremor, ventania, só quando vem resultado externo. Mas muitas vezes Deus opera em silêncio. Muitas vezes a solução de um grande problema que nós estamos enfrentando está sendo articulada pela providência divina sem que a gente se dê conta. A solução está sendo preparada sem que você perceba. Por quê? Diz Humberto de Campos no livro Boa Nova: porque Deus age em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Olha, Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Nós somos vaidosos. A gente faz aquela barulheira, aquela movimentação, todo mundo fala assim: nossa, está fazendo alguma coisa? Não está fazendo nada. Está só dando volta em cima, fazendo barulho. E Deus não concorre com a gente. Quando nós estamos fazendo muito barulho, Ele está agindo em silêncio. Foi o que aconteceu com essa mulher. Foi o que aconteceu com essa mulher.
12 anos. 12 anos agindo em silêncio dentro dela. Até que foi construída fé suficiente para que ela fizesse algo. O dia que ela estava preparada, ela agiu. Aí a providência divina atendeu ao chamado dela. E ela então pôde experimentar a vida verdadeira, não vida física, mas aquela vida espiritual, aquele estado de paz interior, de felicidade íntima, que só tem aqueles que estão em plena harmonia com a lei divina. Meus irmãos, era isso que eu queria trazer, essa passagem. Espero ter clareado o exemplo grandioso dessa mulher e que a fé dela possa inspirar cada um de nós a agir e a sentir da mesma maneira.